a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. CCM, a tua comunidade. E todos os anos diz ano novo, vida nova, não é? É verdade. Bom, eu queria orar primeiro, que é absolutamente necessário, e vamos pedir ao Senhor que Ele na sua misericórdia nos fale. Pai? Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor, só em Ti há novidade de vida e somente por meio de Ti podemos realmente celebrar, Senhor, essas novidades, Senhor, a cada dia, Senhor, alcançando a perfeita misericórdia e piedade que somente encontramos no Teu Filho amado Jesus Cristo, pondo os nossos olhos na cruz, Senhor, sabendo que por meio dessa sangue preciosa derramada por amor, simplesmente por amor das nossas vidas, não sendo nós jamais merecedores, meu Deus, sabendo que os nossos, Senhor, trabalhos, Senhor, todas as nossas obras são como trapos de imundícia diante dos Teus olhos, Senhor, incumbe-nos somente neste momento entregar-nos na Tua preciosa graça, Senhor, para que possamos entrar, Senhor, confiadamente diante do Teu trono, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, que é verdade, Senhor, e pedir que o Teu Espírito Santo esquadrinhe os nossos corações, meu Deus. Que venha a tocar, Senhor, nas profundezas, Senhor, nos pensamentos, Senhor. Venha a discernir, Senhor. Venha a fazer essa obra preciosa, Senhor, consumada, Senhor, na cruz do Calvário, Senhor, por Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Não foi em vão, Senhor, que o Teu Filho foi à cruz, Senhor. Ele olhou desde os céus e disse: consumado está, Senhor. E Tu olhas para cada uma das nossas vidas, Senhor, e vês uma obra consumada, Senhor. Assim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos na Tua palavra, encomendamos-nos nas Tuas mãos, Senhor, e rogamos que Tu nos abençoes, Senhor, abençoas aquelas pessoas que nos podem ver através da internet e podem escutar-nos através da rádio, Senhor, e que seja tudo sempre para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Compartilhava o fim de semana passado, o último fim de semana que nos reunimos, o último domingo de 28 de dezembro de 2014, no Cronos do tempo, sobre onde vamos. O dito é sempre o mesmo. Quando chegarmos ao fim de 2005 e passarmos para 2015 e para 2016, começaremos a fazer análises e introspeções e balanços da nossa vida e começaremos a propor-nos de tomar algumas resoluções para o novo ano. E diremos muitas das vezes, outra vez o mesmo dito: ano novo, vida nova. Só pode haver nova vida em Jesus Cristo. Nada há de novo debaixo do sol, concluiu o Rei Sábio, de uma forma filosófica de introspecção, talvez frustrado, talvez com alguma angústia na sua alma, depois de tantas e tantas experiências, mas, no entanto, não deixa de ser uma afirmação com bastante sabedoria, porque a única novidade que há debaixo do sol é experimentar as suas misericórdias, que são novas a cada dia, porque não somos merecedores de nada. Mas, evidentemente, falava no último fim de semana sobre, fazendo uma pergunta: onde vais e onde vamos? A primeira parte, e queria continuar com a mesma pergunta: onde vamos e onde vais? Por ser uma série, e seguirmos a falar disto, provavelmente, até quando Deus queira, e me dê este título, e punha como subtítulo: o que é que vais edificar? Altar ou tenda? Vais apacentar ou ser apacentado? Abraão edificou altares. Ló montou tendas.
São duas prioridades diferentes. Em bom português, as tendas podem se chamar barracas. Há muita gente que monta barracas. Nem todas as pessoas montam altares ou edificam altares. Hoje, mais que nunca na história da Igreja, que há mais ministros ou pastores. Ministros do novo pacto. Pastores, bispos, copastores. Aquele que deseja o bispado ou anela o bispado, conforme diz a palavra, boa coisa deseja. Mas depois vamos encontrar uns quantos requisitos que somente vamos poder alcançá-los, uma vez mais, mediante a graça de Jesus Cristo. Mas, ao cabo de tantos anos da história da Igreja, e sendo que hoje em dia, mais que nunca na história da Igreja, e mais que nunca na história do nosso ministério, há mais pastores do que nunca, a minha questão é sempre a mesma. Onde é que está o efeito da sal da terra e da luz do mundo? Porque o ministro do novo pacto teria que evidenciar a luz de Jesus Cristo e teria que ser a sal desta terra. Por outras palavras, teria que edificar altar e apacentar ovelhas. Não teria que montar tendas nem ser apacentado. E é esta meditação que eu quero, nesta manhã, compartilhar convosco. Sobre o título da série Onde Vamos, neste 2015, onde dizemos bom ano para todos. E vamos começar por ler Provérbios 28:2, onde diz a palavra de Deus, vou ler duas versões bíblicas, por causa da transgressão de uma terra são muitos os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela subsistirá por longo tempo. Noutra versão bíblica diz, quando o país está em caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Alguém tem que ver mais para além do óbvio, alguém tem que ver mais para além do seu próprio umbigo. Alguém tem que olhar para o caos e tem que ver a ordem, alguém tem que olhar para a desordem e tem que ver a organização. É uma questão de visão, não é uma questão de clarividência. É uma questão de ter a perspectiva que Deus teve quando viu que a maldade se multiplicava na terra. Sim, por causa da transgressão, sim, por causa do aumento da maldade, sim, por causa do aumento do egoísmo, sim, por causa do aumento do hedonismo, sim, por causa do aumento da satisfação pessoal, ministerial, pelo orgulho individual. Cada vez levantam-se mais príncipes, mais ministros. Cada vez levantam-se mais homens, cada um proclamam a sua própria bondade. Cada vez se levantam mais diferentes vertentes religiosas, sociais, filosóficas, políticas. Enfim, cria-se tal desordem e tal caos que as pessoas já não sabem aquilo que escolher e abandonam-se elas mesmas à corrente. Por onde me levar? Onde é que vai Vicente? Por onde for a gente. Então, onde iremos? Tal como diz a palavra de Deus em Provérbios 26, cada homem proclama a sua própria bondade. Noutras versões bíblicas diz que cada homem proclama a sua própria verdade. Mas homem fiel, quem o encontrará? Homem que permaneça arraigado integralmente à verdade, tal, levando o único manto, Jesus Cristo, o manto feito de uma só peça, até ali, quem encontrará? Esse é um homem que tem uma visão clara, que no meio do caos pode ver a ordem, no meio da desorganização pode encontrar a organização. Vivemos tempos da igreja de Icabod. A igreja de Icabod, a glória foi transpassada. Irmãos, não nos iludemos. Porque o sacerdote Eli e os seus filhos viveram tempos de alta prosperidade. Aí tu dirás, não, mas irmão, mas é que nós vivemos agora tempos tão críticos, só se fala é de crise. Sim, mas no meio
eu faço-nos uma pergunta: tu tens falta de alguma coisa em casa? Abre o teu frigorífico e necessitas de alguma coisa? Tens falta de roupa? Tens falta de vestir? Tens falta de meio de transporte? No nosso ministério vivemos por em cima das possibilidades de qualquer pessoa de sociedade média alta. Não nos iludemos. A maior parte das pessoas dentro do nosso ministério não sabe nem conhece o custo da vida. Não conhece o custo da vida. Há pessoas que estão refugiadas da verdade. Escondem-se baixo logos, baixo letras, que aprendem, que ecoam, mas não têm a essência da vida. E Cabod, a glória foi transpassada. E ali, tal qual como a palavra de Deus o diz, era de idade avançada, a sua vista sucumbia, os seus filhos não conheciam o Senhor, eram impíos, diz a palavra de Deus, e serviam de tropeço à grei. As pessoas falavam e o sacerdote dava-lhes umas palavras e dizia: bom, mas vocês não veem que isto não se pode fazer. E eles continuavam a comer do sacrificado, continuavam a deitar-se com as rameiras no templo, a fazer aquilo que queriam e mais alguma coisa. Os mandamentos e a palavra de Deus não tinham lugar nos seus corações. Mas Ana entrega a Eli um homem decadente, entrega-lhe a Samuel. O renovo que já tinha sido profetizado por parte de Deus, queria suceder um renovo. E diz a palavra do Senhor que Samuel, servindo no templo, não conhecia ao Senhor. Diz que naquele tempo não havia visão declarada, não havia profecia, não havia revelação. A glória foi transpassada. A igreja de Icabod. Cada um fazia aquilo que queria. Ninguém seguia o mandamento. Toda a gente conhecia a doutrina, mas ninguém conhecia a doutrina. Todos estavam doutrinados, mas ninguém seguia a doutrina. Os seus olhos estavam escurecidos. Muitas pessoas têm os olhos escurecidos. Muitas pessoas têm escamas que lhe tapam os olhos. Não precisam de óculos de sol, apesar que os usem, porque têm escamas. E então, em 1 Samuel capítulo 3, verso 7, diz que Samuel não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhes tinha sido revelada. E hoje há muitas pessoas dentro deste lugar que servem ao Senhor, mas não conhecem o Senhor. Ouvem a palavra do Senhor. E há muitos anos, mas a palavra do Senhor ainda não lhes foi revelada. Então o Senhor continuou a chamar Samuel pela terceira vez e levantando-se foi Eli e perguntou-lhe: eis aqui porque é que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. 3 vezes, à terceira vez o sacerdote parece que lhe desentorpeceu o entendimento e entendeu que afinal a voz que Eli ouvia era a voz de Deus. E então aconselhou, disse-lhe então Eli a Samuel: vai deitar-te e há de ser que se chamar dirás fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então, verso 11, disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo aquele que ouvir. E eu acredito que o Senhor vai fazer algo tão tremendo que irá fazer tinir os ouvidos a todos aqueles que ouvirem. Mas tinir os ouvidos de uma maneira que parece que os tímpanos nos vão rebentar com a sua voz. E não será uma voz tremenda, mas será uma voz suave. E essa voz suave virá e fará tinir os tímpanos. Como parece aquela pressão que uma pessoa está debaixo d'água, fará como que vai rebentar, ele vai fazê-lo. Da mesma maneira que fez no tempo de Eli. No tempo da igreja de Icabod, ele levantou um renovo, levantou Samuel. Entendamos uma coisa, irmãos: os sentidos da visão e da audição são essenciais para que nos possamos dirigir na vida. Os olhos são a candeia do corpo, conforme todos nós sabemos.
Portanto, é sempre perguntar como é que tu vês, porque a palavra de Deus é incrível quando fala acerca da candeia do corpo, anteriormente fala acerca do tesouro. Diz, juntai tesouros no céu, não na terra. E depois diz, onde tiveres o tesouro do teu coração, onde tiveres o teu tesouro, aí está o teu coração. E em seguida, em Mateus 6, fala então a seguir, no verso 22, acerca da candeia do corpo. O que é que nos pode cegar? Pergunta, o que é que te pode cegar? O que é que te pode roubar a visão? É o quê? O tesouro. O que é que tu atesouras? E às vezes as pessoas não é que atesorem dinheiro. Atesouram aquilo que o dinheiro pode comprar. Ainda tendes invejas entre vós? É tremendo. Eu só quero ser aquilo que não sou. Eu só quero ter aquilo que não tenho. Eu só quero ir onde não vou. Não nos conformamos simplesmente a Cristo. Não. Queremos conformar-nos ao mundo. Então em seguida diz que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Mas se os teus olhos forem maus, então todo o teu corpo será tenebroso. Vejamos como olhamos. Limpemos os nossos olhos com clorídeo santo. É incrível, vimos E esta devia ser a nossa declaração de visão, a nível individual. Quando Jesus Cristo lhe foi entregue o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro do profeta Isaías, ele leu desta maneira: o Espírito Santo do Senhor está sobre mim, por quanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém! Isto devia ser a nossa visão e a nossa declaração a cada dia e a cada ano. Amém! Isto devia ser a nossa novidade de vida. Em definitiva, esta declaração devia ser feita a nossa declaração a cada dia. Mas para restaurar a vista aos cegos, temos que ter nós a nossa visão bem apurada. Por isso eu pergunto uma vez mais, o que é que vês e como é que vês? Porque ali deixou de enxergar e os seus filhos idem. E entendemos uma coisa. Viviam tempos de prosperidade. Alcançaram tudo aquilo que podiam alcançar. De tal forma que desprezaram a Deus. E ali, onde é que vivia ali? Elucidem-me. Onde é que vivia ali? No templo. Onde é que nós vivemos? Somos templo, vivemos no templo, vivemos em comunidade, vivemos conforme aquilo que dizemos nos nossos slogans, por amor a Deus e para servir o próximo. Mas tudo isto, subitamente, pode ser verdade, mas pode estar tudo ao contrário. Mas vejamos uma coisa, porque o tesouro do nosso coração não pode não estar na visão, mas pode estar naquilo que a visão nos dá de benefício. Entendamos, e para isso vamos a Gênesis. E quando vamos a Gênesis, vamos encontrar-nos a primeira disputa à causa da prosperidade. Abraão e Ló prosperaram, podem, se quiser abrir, mas não vale a pena abrir, é a história de Abraão e Ló, em Gênesis capítulo 13, no verso 7 e 8, vão encontrar que os pastores, diz comigo os pastores de Abraão e de Ló entraram numa disputa entre si porque tinham prosperado de tal forma que a terra não lhes era suficiente para poderem alimentar as cabeças de gado. E começaram a discutir entre si. Então Abraão vira-se para Ló e diz: bom, para que não exista altercado entre nós, visto que os teus pastores com os meus pastores estão a entrar em disputa, aquilo que eu te proponho fazer é que tu alces a tua vista e escolhas, pois, desde hoje, a terra por onde tu desejas caminhar. E então vai daqui o Ló,
não tinha binóculos, ou provavelmente tinha uma vista muito, fisicamente muito aguçada, olhou e viu a planície do Jordão que se estendia até Sodoma e Gomorra e escolheu a ir para Sodoma e Gomorra. E quando relata a palavra de Deus, aí foi ele e começou a montar, passo todo o respeito, começou a montar barracas por toda a planície até chegar até Sodoma e Gomorra. De tal forma que terminou em Sodoma e Gomorra. Claro, à beira do Jordão, tudo reverdecente ali, a erva. E ele disse, para que é que eu vou? No entanto, Abraão foi levado ao Hebrom. Interessante, às montanhas, ao Hebrom. E ao chegar a Hebrom, Abraão edifica o seu terceiro altar. E sabem o que é que significa Hebrom? O primeiro altar que Abraão edifica é em Siquém. Siquém significa ombro, é sinónimo de dependência. Dependo de Deus em tudo, reconheço a tua soberania. O segundo altar que edifica Abraão é em Betel, reconhecendo o altar de Betel, casa de Deus, altar de arrependimento, altar familiar, altar de renovação. E em Hebrom ele edifica o terceiro altar, que é o supremo altar, que é o altar da aliança, da confederação, do pacto estabelecido com Deus. Abraão era um homem de visão. Aparentemente a sua visão, de acordo aos nossos parâmetros, diríamos, Abraão devia estar um bocado, mas como é que ele deu a escolher? Afinal, Abraão era quem? Era o patriarca? Era ou não era? Ele era o patriarca. E ele disse, ok, escolhe tu. Agora, Ló tinha uma visão míope. Aparentemente, tinha uma grande visão, porque ele disse, ali é que há pastos, ali é que o meu gado vai engordar, ali é que eu vou prosperar. E terminou. Como? Mal. Como é que vês? Como é que vês este... Como é que edificas? Barracas ou altares? Porque em seguida o seu quarto altar foi o de Moriá. Foi o altar do sacrifício. É o altar de Jesus. Ali apareceu-lhe o anjo. Ali apareceu-lhe Jesus. E quer então ir a Jesus, o nosso supremo exemplo. Mateus 9, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Agora, vendo Jesus todas as multidões, compadeceu-se delas porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu não creio que necessitemos de trabalhadores. Eu creio que necessitemos de pastores que edifiquem altares e que apacentem as ovelhas. Que vejam como Jesus Cristo viu, olhando para a multidão, vejam que são como ovelhas sem pastores. Pastores que se movam a piedade e a compaixão. Pastores que apacentem e não se apacentem eles mesmos da lã das ovelhas. Porque também em Marcos 6,34... depois de ter saído da barca, diz a palavra de Deus as mesmas coisas, faz a mesma afirmação, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastores. Eu perguntava-te a ti, qual é que é a tua visão? Porque a visão de Jesus foi clara. A visão de Jesus, quando ele viu as pessoas, ele não viu que um era um incauto, que um era um fornicário, que um era um maldizente, que um era fariseu, que um era homossexual, que o outro era prostituta. Não, ele viu-as como ovelhas sem pastor, como pessoas que andavam descarriadas. Compadeceu-se no fundo do coração
do estado em que estavam as pessoas. Eu pergunto-te se tu, quando olhas às pessoas, aquilo que vês são os seus defeitos, ou se tu te compadeces porque aquela alma está sem pastor. Qual é a tua visão? Como é que tu vês? Porque, calma, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, e onde está o teu tesouro está o teu coração, e conforme são os teus olhos, que são a lâmpada do teu corpo, assim tu estás. Se os teus olhos são trevas, pois todo o teu corpo é trevas. Não podemos fugir a isso. E à multitude das transgressões de uma terra criaram-se muitos príncipes, e não há nada a fazer, porque aquilo que organiza o caos é alguém que tem uma visão declarada, e essa visão declarada, a única visão que pode ser declarada, e a única visão que é verdadeira, a única visão que tem solução é a visão de Jesus. É o eterno modelo, desde Gênesis a Apocalipse, permanece sempre a única, aquela que foi antes, sempre será. E essa é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio a revelar o Pai. Amém? Muito simples. Ele via pessoas sem direção. Via pessoas que precisavam de direção. Via pessoas que precisavam de receber da sua misericórdia, da sua compaixão, precisavam receber piedade, precisavam arrepender-se. Ele não veio a julgá-las, ele veio a salvar-se aquilo que se tinha perdido, diz a palavra de Deus. Mas aquilo que se passa hoje em dia, eu vou dizer-te aquilo que se passa hoje em dia. Friamente. Temos que ser frios. É que ligamos a televisão e vemos tanta necessidade, vamos pela rua e vemos tanta necessidade, e como temos um slogan e fazemos epicamente obras de misericórdia e de caridade, pela graça bendita de Deus que ainda as fazemos, o nosso coração vai ficando endurecido e vamos ficando alheios às ovelhas descarriadas, essas que também Jesus diz, tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas para essas também me enviou o Pai. Falando ao povo hebreu, para essas também veio Jesus. Para essas também veio Jesus, para essas que não estão aqui, especialmente veio Jesus. E para as que aqui estão, que não conhecem Jesus, para essas veio Jesus especialmente. E então caímos num ritualismo, caímos numa fraseologia. Bom ano, aleluia, Deus te abençoe, irmão. E depois saímos e já a bênção que declaramos torna-se numa maldição. Mas tu viste aquele, mas tu viste aquilo que disse, mas tu viste no outro dia, estava a ouvir música do mundo, e viste não sei o quê, mas onde é que tu vives? Vives no mundo ou vives no céu? Tens televisão evangélica ou tens televisão que passa a televisão do mundo? Vieste a salvar a quem? Aqueles que estão no mundo ou estão no céu? Com que voz é que tu te comunicas? Que linguagem é que tu sabes falar? Acaso podes ir a uma ovelha descarriada, falar-lhe em salmos, em hinos e em cânticos? Acaso pode entender essa linguagem? E vais chamar hipócrita aos fariseus, pelo menos havia uma grande casta de fariseus que tratavam de guardar a lei cegamente. Enquanto muitos daqueles que nos consideramos evangélicos, não conseguimos sequer guardar a lei da piedade, que é a suprema. Amar ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu ser, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Então tornamos-nos insensíveis. E depois dizemos ano novo, vida nova. Mas é um momento fugaz. Choramos umas lágrimas de crocodilo rapidamente. E depois rapidamente passa. Mas a questão é que se multiplicam os príncipes. Multiplicam-se os ministros. Mas eu queria não ir a muitas escrituras, porque quando abrimos a palavra de Deus em Ezequiel, em Jeremias, em Isaías, e vemos as profecias, vemos a declaração, e pensamos, não é isto, não, isso é para nós. Isso é para a igreja, calma. E começamos a ler em Isaías 50, 56, 10. Todos os seus atalaias são cegos. Nada sabem. Todos são mudos, não sabem ladrar, deitados. Sonham e gostam de dormir. E estes cães são golosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores, de nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção.
Vinde, dizem, trazei vinho e nos encheremos de bebida forte e o dia da manhã será como o de hoje e ainda mais festivo. Tremendo. Isto é nada mais, nada menos que aquilo que se chama o hedonismo. Sabe o que é o hedonismo? Alguém consegue definir o hedonismo? Já o disse aqui várias vezes. Temos que nos cultivar um bocadinho. Sabe o que é o hedonismo? O que é o hedonismo? Alguém é capaz de me responder? É a busca do prazer. Isso existe na igreja? Existe! Existe! Cada vez mais existe! Existiu no Antigo Testamento. Os filhos ali, tantos e tantos, buscaram o seu próprio prazer, a sua própria imagem. Faz-me uma estátua, eu sou o melhor, eu sou o maior. Dá-me um reconhecimento. Eu preciso de ser reconhecido, eu preciso de sair ao púlpito. Se não me dão o crachá, então isto é que já é uma marimba. É o hedonismo. Eu quero e mais, e mais, e mais, e mais. Ai, para a glória e honra. Por favor. Por favor. Tenham piedade. Ministérios com nomes individuais. Com nomes de pessoas. Hedonismo, e mais hedonismo, e mais hedonismo, e mais hedonismo. A gratificação pessoal por cima de todas as coisas. A vontade própria por cima de todas as coisas. Hedonismo, a busca do prazer próprio. Individual. E o hedonismo não é nada comparado com o orgulho ministerial que se levanta, que fere a torto e a direito. Vejamos aqui o que Jeremias diz. O ai dos pastores que dispersam e destroem as ovelhas. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, diz assim o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. É isso que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E se lêssemos todo o capítulo 23 e 24, é terrorífico. É terrorífico. Dá-te vontade de pôr de joelhos a chorar, e a chorar é terrorífico. E dizer, eu não quero ser pastor, prefiro ser ovelha. É melhor ser ovelha, senhor. Pastor não, ovelha. O peso da sangue é tremendo. Ovelhas perdidas, descarriadas, não porque ainda não conheceram a verdade, mas porque os pastores que tinham que guiar, dirigir, que tinham que ter a visão clara, fazem-nas errar, destroem-nas, dispersam-nas. Diz a palavra do Senhor, Jeremias 56, ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar e fizeram-nas voltar aos montes, do monte para o alteiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Esqueceram-se do sábado, esqueceram-se de descansar no Senhor, esqueceram-se de buscar o Rei de Reis, esqueceram-se de buscar o Príncipe da Paz. Há uma palavra que é impactante e que dá tremor. Em Ezequiel 34. Portanto, ó pastores, aqui há pastores, há muitos pastores e há muitos wannabe pastores. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas. As ovelhas são de Deus. As almas foram pagas pelo preço de Jesus Cristo. A sua sangue. Não temos nada nosso. Nem o ministério. E farei que eles deixem de apacentar as ovelhas. Apacentar ou ser apacentados. De sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Acabou. Acabou-se a festa. Vai trabalhar tu. Acabou-se a festa. Trabalha tu. Apacenta-te com o suor da tua frente. Dizima tu a menta, a poleia, o trigo, tu! Dá tu o seio. Não os outros, tu. De sorte que não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei, tremenda afirmação, livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirvam mais de pastores. Tremenda afirmação.
sacerdotes voltavam-se. A igreja de Icabod. A igreja de Icabod reina nos nossos dias. E a igreja de Icabod rapidamente se mete entre nós. Rapidamente. A subliminar. É como aquela planta era que vai escalando. Apanha um bocadinho, qualquer coisinha e a era começa a escalar e cobra a parede toda. E depois até ai que bonito. Ai que bonito que amontam. Que bonito que está. Que bonita a declaração de fé. Que bonita as ações. É interessante quando Pedro escreve a sua carta, na primeira carta escreve Pedro e manifesta a sua preocupação e dá uma tremenda advertência. Vou lê-la da Bíblia, a mensagem. Esta é a minha preocupação, dizia Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, verso 2 ao 7. Esta é a minha preocupação, que vocês cuidem do rebanho. Pastor, já cuidado do rebanho. E a mais disso, cuida de ti mesmo e da doutrina, diz a palavra de Deus. Cuida a si mesmo de ti e da doutrina. De onde comes, o que lês, o que vês, o que predicas. É interessante como cada vez mais há escolas no nosso meio que não aprendem nada cá dentro, aprendem tudo lá fora. É tremendo. E as fontes de onde bebem, de água azeda e o coração amargo, porque onde está o tesouro, aí está o teu coração. É simples. O desamor que cada vez se cultiva mais. Porquê que cada vez mais se querem levantar príncipes? Eu não entendo. Porque o princípio do serviço é o contrário. O povo entronizou, faz-me lembrar a Idade Média. Faz-me lembrar o tempo da pré-reforma, que havia uns quantos eleitos e a Inquisição, que eram mantidos pelo povo. O princípio do serviço deixa de existir. Tudo a qualquer custa. Porquê é que já não saem pesos pesados às missões? Porquê é que só pensam... Temos uma visão de 4 colunas. Evangelismo, discipulado, obra social, economia do reino. Parou, tudo parou. Estamos nas últimas colunas. As primeiras, as missões, e de predicar o Evangelho a toda a criatura, que se bautiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando-nos a guardar todas aquelas coisas que vos tenho ensinado. São coisas que nós temos que pensar. Onde vamos? Vamos montar o quê? Altares? Barracas? Vamos apacentar ou vamos ser apacentados? Perguntas. Cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor, não porque são obrigados. Não façam por obrigação, não façam porque devem. Mas sim porque desejam agradar a Deus, sim porque amam a Deus. Não calculando ou pensando no que é que vão ganhar com isso, nos benefícios, mas agindo com espontaneidade, não como mandões, dizendo uns aos outros aquilo que fazer, mas apontando o caminho com gentileza. Quando Deus, que é o melhor dos pastores de todos, manifestar ao mundo o seu domínio, Ele verá que vocês agiram corretamente e então vai elogiar-vos. E vocês que são mais jovens, devem seguir os vossos líderes, mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes, uns diante dos outros. Porque Deus é contra os orgulhosos, significa resiste aos soberbos, mas tem prazer nas pessoas simples. Portanto, contentem-se com o que são e não emproem o vosso nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele vos exaltará no tempo certo. Vivam livres da preocupação na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Tremenda esta escritura. Para quê? Estar à procura da ganância. Faz um chamado ao contentamento. Pergunto, estás contente tal como és, tal como estás? Responde, ser honesto, responde-te a ti mesmo. Estás contente? Estás contente tal como estás? Estás contente a servir tal como estás? Ser honesto. Estás contente a fazer aquilo que estás a fazer? Responde-te a ti mesmo. Sentes-te realizado a servir a Deus tal como estás a servir?
responde a ti mesmo. Serves ao próximo com fervor, responde a ti mesmo. Fazes-o simplesmente à espera de receber a recompensa dos Deus de deuses, dos reis, do Senhor dos senhores, perdão, do único Deus. Responde a ti mesmo. Ano novo, perguntas novas. Dominas ou sentes-te dominado? O Evangelho e a palavra de Deus é liberdade. Se algum se sente oprimido é porque o seu tesouro o oprime, não é porque a palavra o oprime. E se alguém que é príncipe, pastor, ministro, oprime, então que se ponha a conta com Deus, porque está à procura de alguma ganância que é desonesta. Jesus é o bom pastor, conforme diz a palavra de Deus em João 10. E uma das suas características é que ele diz firmemente: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E o verdadeiro amigo, conforme diz as Sagradas Escrituras, é aquele que está disposto a dar a vida pelo outro. Ele vem buscar a sua noiva. Da mesma maneira que ele dá a vida pela noiva, ele espera que a noiva dê a vida por ele. E o seu mandamento ainda é mais sublime, mais supremo, por em cima da lei, porque é a graça. Então ele diz, ok, que estejas disposto a dar a tua vida pelo próximo. E quem é o próximo? É a minha esposa, os meus filhos. Mas não, o próximo é aquele que tu nem sequer conheces. Esse é o teu próximo. Todos que estão à tua volta são o teu próximo. Mas o mercenário, e não o pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Não é salve-se quem puder. Salve-me eu enquanto me posso. E os demais depois vejam, ok? Não, espera. Enquanto fujo, vou orando para que Deus se encargue dos demais. Eu de mim e Deus de todos. Foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Ora, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Conhece-as. Sabem quem são. Sabe o seu estado. Cuida assim de ti mesmo, da doutrina, do teu rebanho. Conhece o estado do teu rebanho, diz a palavra de Deus. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas. Há outras que não são deste aprisco, essas também me importa conduzir. Eles ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Estava a falar isto aos hebreus, aos que guardavam a sua tradição, que não conheciam Jesus Cristo. Diz no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Tremenda promessa, as suas ovelhas não me perecerão. E as arrebatará da minha mão. O meu Pai mas deu, é o maior de todos e ninguém me pode arrebatá-las da minha mão. Eu e o meu Pai somos um. Amém? Tremenda Escritura. Há outras, há muitas outras pessoas. O propósito de que sejamos salvos, o propósito de que tenhamos visão, o propósito de que tenhamos a visão bem declarada e bem certa na nossa vida, não é que vivamos confortavelmente, não é que tenhamos tudo aquilo que necessitamos, é que sejamos movidos a compaixão por aquelas, conforme diz Jesus Cristo, tem ainda outras ovelhas que também são deste aprisco, que eles necessitam de ouvir a minha voz. Quem irá? É a eterna pergunta. Como ouvirão se não há quem lhes predique? Como entenderão o amor de Deus se não há quem se dê por elas? Como poderão comer se não há quem lhes dê de comer? Como poderão vestir-se se não veem quem tire o seu próprio casaco para dar-lhe de vestir? Vão outros. A gente daqui fazemos a nossa caridade. Cita-se homens e mulheres dispostas a serem sensíveis. Porque os sentidos da visão e da audição requerem sensibilidade de coração. O coração tem que estar sensibilizado. Jesus Cristo viu com compaixão. Compaixão. Não uma paixão fugaz, mas uma paixão de piedade. Fundamentada na piedade, que é nada mais nem nada menos que a palavra bíblica para aquilo que nós podemos definir como o amor ágape. Hoje há aqui pessoas, jovens, homens, mulheres, ministros, sacerdotes,
estão a ouvir a voz de Deus. Conforme Samuel ouviu. E Samuel respondeu. Aquilo que ali, que apesar na sua decadência total, ele sabia, ele tinha a experiência. Ele disse-lhe, Samuel, quando ouvires a próxima vez, diz, fala que o teu servo ouve. E que bom era que tu pudesses responder, fala porque o teu servo ouve. Quero terminar com mais alguns versos. Algo que eu entendo que Deus nos pede que façamos. Deus pede-nos que nos possamos... Terminei no último fim de semana com o mandato de Deus a Josué de que nos esforçáramos e fôssemos valentes. A última vez que lhe diz, esforça-te a ser muito valente, diz, não temas, nem desmaies, porque eu estarei contigo, onde quer que tu vás. Amém? E nós às vezes simplesmente entendemos a valentia num termo físico. A maior valentia, para mim, que existe, é que possamos reconhecer o estado em que estamos. E a pior coisa que existe, a pior gangrena que existe no seio da igreja, é quando nós resistimos a reconhecer diante de Deus o nosso estado. E Deus diz em Jeremias 3,13, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgredistes, e estendestes os teus favores para os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como um esposo para vós, e vos tomarei de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião. E dá mais um verso. E vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Deus pede que reconheças a tua iniquidade. E Deus dá-te uma promessa. É que Ele vai te dar pastor, conforme o seu coração. Que tenha entendimento, visão, ciência, para poder dirigir-te, para poder apacentar-te. Um pastor que não se vai usar de ti. Um pastor que se vai usar a Ele para ti. Ele dá-nos pastores segundo o seu coração. Ele está a levantar pastores. Eu quero levantar pastores segundo o seu coração. Ele levantou o renovo em David, um homem conforme o seu coração. Teve os seus problemas, mas Deus não lhe retirou a sua graça porque ele, a seu tempo, ouviu a sua voz e reconheceu. Não ficou impune à sua mão. Caiu a mão de Deus sobre a sua família, mas ele arrependeu-se, humilhou-se quando ouviu a voz de Deus. Também diz a palavra de Deus em Joel 2,12, que nos chama ao arrependimento. Voltem-se para mim enquanto há tempo, diz o Senhor. Entreguem a mim todo o vosso coração, não só uma parte, não só aquela parte. Não, vou deixar uns projetos, umas coisas, não, tenho que pensar melhor, não só uma parte. Venham chorando, jejuando e lamentando. O arrependimento deve ser rasgar os vossos corações e não somente as vossas roupas, não somente o superficial, não somente o abracinho do domingo, não só o ri-ri, ha-ha, não só aquele versículo que todos nós conhecemos, senão todo o coração. Voltem-se para o Senhor, pois Ele tem muito amor, diz a palavra de Deus. Estou a ler da versão viva. Ele tem muito amor e misericórdia. E Ele demora para perder a paciência. Demora eternamente para que Deus perca a paciência connosco. Ele é cheio de amor. E Ele não tem qualquer desejo de vos castigar. Nenhum desejo tem Deus de castigar. Quem sabe Ele talvez ainda decida deixar-vos em paz e dar-vos uma bênção em vez de uma maldição. Talvez Ele dê-vos tantas coisas que vos será possível oferecer ao Senhor. Os cereais e o vinho como faziam antes. E diz-me uma palavra em verso 27 deste mesmo capítulo de Joel aos sacerdotes, aos ministros de Deus. Diz, os
os ministros de Deus, ficarão num sítio entre o povo e o altar e orarão e chorarão. Senhor, poupa ao povo, não deixes que as nações pagãs o dominem, porque este povo pertence ao Senhor. Não deixes que os pagães zombem dele. Este é o dever dos ministérios. Esta é a palavra para nós, irmão. Meu irmão, mas estava à espera a primeira predicação do ano, uma coisa mais moderada, com mais ânimo. Esta é a palavra de Deus para ti e para mim. Pensa bem. O que é que edificas? Altar? Ou montas barracas? Qual é a tua visão? A de Abraão ou a de Ló? Como é que fazes como ministro de Deus? Apacentas ou apacentas-te? Fazes errar ou diriges? Tens a visão clara ou estás enturvado? Tens que te arrepender das tuas iniquidades? Tens que reconhecer as tuas iniquidades? Tens de pôr diante de Deus? Há muitos que provavelmente consideram-se perdidos. E aqueles que se consideram perdidos, 1 de Pedro 2,25 diz assim: vocês eram ovelhas perdidas. Eram. Não te consideres perdido, porque vocês eram ovelhas perdidas, sem saber quem eram ou para onde estavam a ir. Agora vocês são chamados pelo nome e serão guardados até ao fim pelo pastor da vossa alma, que é Jesus Cristo. Não tens por que considerar perdido. Hoje somente tens de tomar a decisão para a tua vida. Tens que aceitar a Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador. Como o bom pastor, aquele que deu a vida por ti. Ele já deu a vida. Ele disse em João 10, eu sou o pastor das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Só tens que entregar a tua vida ao Senhor e esta palavra é para ti. Já não tens que andar perdida, sem saber por onde vais, porque Ele é o pastor da tua alma. E aos servos do Senhor, quer simplesmente terminar com esta pergunta. As mesmas perguntas que o Senhor fez a Pedro. Quando Pedro, com o seu carácter sanguíneo, Senhor, eu dou a minha vida por ti. O Senhor disse a Pedro, calma, Pedro. Vai cantar o galo e tu vais morar. Mas, Senhor, eu não. Pedro conhecia a condição. E Pedro conhece a tua condição e conhece a minha condição. Apesar de tudo isso, depois da sua ressurreição, Jesus Cristo faz destas perguntas. Depois de ter comido com eles, perguntou-lhe. E pergunta-te a ti. Não vou utilizar a palavra Simão Pedro. Pergunta-te a ti pelo teu nome. Amas-me mais do que estes? Amas-me mais do que estes? Amas a Deus, servo de Deus, amas a Deus mais do que estes? Amas mais do que estes? Responde tu mesmo. Então, se amas a Deus mais do que estes, apacenta os meus cordeirinhos, diz o Senhor. Voltou a perguntar, e é a mesma pergunta. Diretamente. Servo de Deus, serva de Deus, amas-me? Pergunta ao Senhor. Amas-me? Amas-me? Pastoreia as minhas ovelhas. Já estás gordinho, não te pastoreias mais. Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. Voltou a perguntar-lhe. Amas-me? Provavelmente pensarás o mesmo que Pedro. Oh, Senhor, tu conheces o meu interior. Tu sabes todas as coisas. E o Senhor dirá também uma coisa que disse a Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Põe-te pé onde está. Zaqueu era odiado. Era hebreu. Conhecia a lei perfeitamente. Ele era odiado. Tinha uma estatura muito baixa. Queria pedir ao grupo de louvor que subisse aqui. Fecha os teus olhos só por um momento. Eu creio que diante de Deus e da sua palavra temos de ter a devida referência e tê-lo sempre a Jesus como referência. Como disse aqui, há pessoas
Há aqui servos de Deus, servos com muitos anos no Senhor. Há pastores, há wannabe pastores. A novidade de vida não se vê em resoluções, vê-se em atitudes, em ações. Jesus Cristo sentou-se com os discípulos, agarrou uma taça e uma toalha e começou a lavar-lhe os pés. E começou por ensinar-lhes. Algumas igrejas, pelo menos na América Central e em alguns outros sítios, em África, têm por tradição isso. É pena que façam isso somente como um ritual. Nós também fazemos muitas coisas de uma forma ritual. E ensinou-lhes que esse era o princípio do serviço. Para este ano, o que é que vais fazer? Como é que vais ver? Qual é que vai ser a tua visão declarada? Qual é que vai ser a tua declaração, a tua resolução para o ano de 2015? Não quero pôr palavras na tua boca, mas o que é que vais fazer? O que é que vais edificar? Presumo que já terás que ter edificado o altar de Siquém e de Betel, mas pergunto, estarás a edificar o altar de Hebron e de Moriá, porque são indispensáveis esses dois altares, porque sem Hebron não há aliança de confederação e sem Moriá não há entrega total, não há revelação eterna de Jesus Cristo. E é essencial que isso exista. E se ainda há aqui alguns que não conheceram Jesus Cristo e andam errantes, provavelmente por erros, pastores, provavelmente porque nós, pastores, erramos em algum momento falhamos de dar o verdadeiro testemunho de Jesus Cristo, de darmos a luz de Jesus Cristo, de darmos a direção, a palavra, a mansidão, a entrega, o serviço. Então é tempo que possamos reconhecer as nossas iniquidades. É tempo de, como estava Zaqueu subido ao sicômoro, somente por curioso por ver Jesus Cristo, e Jesus Cristo passando por ali, pois Zaqueu odiado por todas aquelas pessoas porque ele cobrava impostos. Jesus Cristo disse, é necessário que baixes porque é necessário que eu hoje entre na tua casa. É necessário que Jesus Cristo entre na nossa casa. É necessário que Jesus Cristo entre na nossa casa de tal forma que não nos vai dar um grande discurso, conforme também não deu um grande discurso a Zaqueu, mas Zaqueu somente por estar na presença de Deus, ele conhecia toda a lei. E ele automaticamente disse, bom Senhor, eu a quem defraudei, vou restituir. E de tal maneira que tudo aquilo que Zaqueu deu, de acordo à lei, cumprindo a lei do Levítico, Zaqueu ficava mais do que na penúria, significa que ele iria ficar continuamente a servir Jesus Cristo.